Efésios, capítulo de número 2, um versículo aqui. Efésios. A gente falou até agora sobre a humilhação de Cristo, né? A gente vai começar a falar agora da exaltação de Cristo. Só achar onde está o Efésios aqui, nessa Bíblia. 2. Versículo 6. Efésios 2, 6. E juntamente com Ele nos ressuscitou, Deus, né, juntamente com Cristo, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós vamos conversar um pouco sobre isso. Cristo está sentado no trono do Pai, ali à destra de Deus, como uma questão de autoridade, que tem toda a autoridade, e nós também estamos ali com o Cristo Jesus. E a gente vai explicar um pouco o que isso significa, tá bom? Vamos orar? Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por esse momento precioso, onde podemos conversar a respeito da nossa fé, do compromisso que nós temos para com o Senhor e a nossa vida, ó Pai, no dia a dia, de refletir o Teu amor, de sermos sal e luz nesse mundo. Nos abençoe, ó Pai, para que podermos compreender a razão da nossa fé, para nós podermos praticar e viver onde o Senhor nos colocar. Oramos assim em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Queridos, nós estudamos, então, na lição anterior, e nessa lição continuaremos estudando o credo apostólico, com foco na teologia dos seus artigos. Lembrando, tem 12 artigos, eu vou mostrar para vocês isso. Continuaremos a observar como Cristo e sua obra são o centro da fé cristã e como essa obra é aplicada na vida do seu povo. A igreja como produto da obra do Espírito Santo. Então, a teologia só tem sentido se ela virar prática, e não só conhecimento. Esse conhecimento tem que gerar prática, a prática da adoração, a prática da devoção, a prática da consagração, a prática do compartilhar. Tudo isso que nós estudamos, nós temos que aplicar, não ficar só no conhecimento, senão é só vaidade intelectual. Há teólogos ateus, ele estuda só para debater com outros, com cristãos e tudo mais, mas não tem vida. Nós aprendemos teologia e a razão da nossa fé para nós podermos compartilhar do amor de Deus, tá bom? E o credo apostólico é esse resumo, esse resumo da nossa fé. E por que ele é abrangente, ele é tão importante? Porque ele é crido em todo lugar, tem essa crença, crido em todo lugar, em todo tempo e por todos os cristãos. É a base, se você quiser saber, independente da placa, tá? Independente da placa, se é uma igreja verdadeira, é se eles vivem o credo apostólico, não sabem apenas, não fazem como uma reza. Tá, chegou aí, obrigado. Não, a gente vai doar para outro. Já era terceira aula, quarta aula, e não veio ainda na escola dominical? Ela está falando que tem ainda umas revistas, tá? Se você não recebeu a revista, deve ter uma justificativa, aí você justifica com a Mariana. Mariana, eu não vim por causa disso, é a primeira vez que estou vindo nessa igreja. Ela vai dar uma revista para você. Mas assim, a Bilu, já faz 4 semanas, não pegou a revista ainda? Em casa a gente conversa, Bilu. Tá bom? Com muito amor. É brincadeira, ela tem a revista, tá? Eu só estou usando assim, como que eu sou um pastor bravo. Nossa. Enfim, o cristão crê, onde tiver igreja nesse mundo, ele crê nesses princípios, nesse resumo de fé. Em todo o tempo da história da igreja, sempre houve. A gente pensa também que só há crente depois da Reforma Protestante. Não, existia crente antes da Reforma Protestante. Mas houve aí a época aí das trevas na igreja, mas sempre teve o remanescente. Sempre teve gente ali dentro da igreja católica apostólica romana, sempre teve gente crente ali antes da Reforma Protestante, na igreja do Oriente, ortodoxa,
certo? Sempre tem gente fiel. Ah, não, aconteceu a reforma, agora que a verdade só tem crente a partir da reforma, não. Teve outros reformadores antes da reforma protestante. Tinha John Hus, era um católico apostólico romano. Mas ele não concordava com o que estava acontecendo, está tendo algumas coisas erradas aqui dentro da nossa igreja. E por rebater isso, foi queimado vivo. Porque ele estava falando uma heresia. Mas houve outras pessoas que buscaram a reforma, trazer o que alguns a gente chama a Igreja Católica Romana chama de santos, né? São homens que batalharam pela fé. A gente segue muito as teologias de Santo Agostinho. Nós não falamos Santo Agostinho, falamos de Agostinho apenas. Agostinho de Hipona, para não chamar de Santo Agostinho. Mas esse era um homem crente, dedicado ao Senhor, ensinos maravilhosos, não era perfeito, como nenhum dos outros reformadores eram. A gente vai estudar um pouco sobre a Confissão de Fé de Westminster, mas assim, por mais que diziam que Genebra, no tempo de Calvino, era um céu na terra, porque o caos era tanto ali nas cidades, lembrando, cidades eram muradas, pequenas e tudo mais, mas Calvino mandava torturar a gente se não confessasse aquilo que foi dito. Porque todas as cidades faziam isso. Era uma lei que tinha lá e pronto, você tem que confessar. Certo? Ele não torturava, mas mandava. Por isso que a gente não tem santo na igreja. Todos nós somos pecadores. Tem as suas falhas. Homens que buscaram a Deus. Lutero, Zwinglio, então, nem se fala. Zwinglio mandava matar mesmo. Do outro lado também. Ah, você é protestante. Oh, que bom saber. Espada na cabeça. Ah, você não gosta de batismo por imersão? Maravilha, vamos batizar você agora. E amarrava num saco, jogava no rio. Ah, você gosta de água para batizar? Muita água? Não tem problema. Amarramos você, jogamos na água também. Não pensa que era só tudo bonitinho, as coisas. Havia guerra entre protestantes e protestantes, havia guerra entre protestantes e católicos. E sempre houve, mas sempre teve o remanescente na igreja do Senhor. Então, cuidado de pensar que só tem crente a partir da reforma protestante. Não, tem muita gente antes. Então, que creram no Evangelho em todo o tempo e por todos os cristãos. Os cristãos crê naquilo que a gente tem conversado aqui sobre o credo apostólico. Então, o credo apostólico está dividido em 12 partes, né? E esses capítulos aqui são estudos que dá muito estudo aí, cada parte dá muito estudo. Tem livros e livros sobre o credo apostólico. Esse aqui é o sumário, né? O resumo, a síntese de tudo aquilo que nós cremos. Alguns dizem que, por causa, são 12, que os 12 apóstolos, cada um escreveu uma sentença, mas nós já vimos que não. Nós cremos no credo apostólico, não porque foi escrito pelos apóstolos, mas que tem a base dos ensinos dos apóstolos. É isso que nós temos estudado aqui. E, como nós vimos a humilhação de Cristo, na primeira parte, né, até aqui desceu ao Hades, agora a partir do período quinto aqui, nós vamos falar sobre a ascensão de Jesus. A gente falou da humilhação, agora da glorificação do Senhor Jesus. E é isso que nós vamos falar. Jesus não apenas se humilhou, mas agora Deus o exalta e dá um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor. Então a gente vai ver a partir do quinto aqui, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia e subiu ao céu. Então, creio no Senhor Jesus, que subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Como visto, o estado de humilhação marcado pela morte, sepultamento e descida ao Hades não é o estado final de Cristo Jesus. Nossa confissão é que Ele, após ressuscitar, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Esse é o seu estado de glória, ascensão e sessão à direita de Deus Pai, são o cumprimento das profecias do Velho Testamento com respeito ao reinado do Messias. Alguém lê para mim aí Salmo 110, versículo 1, onde Jesus está, isso no Antigo Testamento. Davi está falando, está orando,
E o que Davi fala aí no Salmo 110, versículo 1? Alguém bem alto fala para mim. Essa está falando sobre Jesus. Disse o Senhor ao meu Senhor. Disse Jeová, né, ao meu... Davi está falando. Jeová disse aquele que é o meu Senhor. Assenta-te aqui à minha direita, até que você venha e julgue. É o texto que nós temos aqui. Ele julgará vivos e mortos. O próximo período que nós vamos ver aqui do capítulo. Mas Jesus hoje está, essa terminologia, está sentado à direita de Deus Pai, não é que ele nunca levanta, né, está sentado ali, não pode. É uma maneira de dizer que ele reina, que ele governa. E nós também estamos assentados com Cristo Jesus. Nós não lemos isso no Efésios capítulo 2, versículo 6? Só que a gente está lá, a gente não está fisicamente lá. A gente diz que já reinamos com Cristo, mas ainda não. É uma teologia do já e ainda não, certo? Nós reinamos com Cristo, já reinamos com Cristo, mas ainda não na sua totalidade, certo? Então, por isso a gente diz já e ainda não. Nós somos salvos, já somos salvos, mas ainda não na sua totalidade. Na sua totalidade, vamos ser salvos da presença do pecado no céu. No céu não vai ter presença do pecado. Nós temos hoje o perdão dos pecados, mas estamos na presença do pecado. Mas um dia seremos salvos da presença do pecado. Já somos perdoados, mas ainda falta a gente ser livre da presença do pecado. E muitos outros textos a gente vê sobre isso. Portanto, se fosse ressuscitado, Colossenses 3, de 1 a 4. Se fosse ressuscitado, esses textos todos estão na nossa revista aí. Ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Está vendo que a teologia do credo está baseado na doutrina dos apóstolos? Então aqui é o apóstolo Paulo pregando e falando, Jesus está assentado à direita de Deus Pai. Então, se Jesus está lá, pense nas coisas do alto, não nas que são aqui da terra, porque morremos e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, vós também sereis manifestados com Ele em glória. Então, Cristo está à direita de Deus Pai. O que isso significa? Que Ele governa, que Ele reina, Ele tem o controle absoluto e total de todas as coisas. Nada foge do seu controle. Efésios 2, o texto que nós lemos, né? Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós também reinamos. Vem o teu reino, Senhor, na terra, né? Faça a tua vontade na terra como é feita no céu, que nós possamos, né, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Como que vem o reino de Deus? Na oração que o Senhor Jesus ensinou, venha o teu reino, faça-se a tua vontade. Como que vem o reino? Quando eu vivo o evangelho. Olha que coisa extraordinária, nós somos, lembra que eu falei que nós somos cidadãos dos céus? Somos apenas, e se nós somos cidadãos dos céus, Deus nos deixou aqui para sermos embaixadores, então eu represento, então eu tenho que representar bem as cores do meu país, a cultura do meu país, o jeito de ser do meu país. Se você vai numa embaixada, eles deixam você falar o português, mas se complicou, ele fala do jeito dele lá, na língua deles, e é do jeito deles dentro da embaixada. E se você está em outro país, né, eles estão ali falando, você não entende nada, mas porque representa. Nós temos uma embaixada. Né, nós somos embaixadores, estamos aqui e vamos anunciar a graça do Evangelho. Logo eu vou refletir a cultura do meu país. E a cultura do meu país se parece com Cristo. Como que Cristo lida com as pessoas que nos ofendem? Xinga. Amém? Que susto. Né? Tá prestando atenção. Ele não revida aquele que te ofende. Eu tenho vontade de revidar, mas eu não revido. O que eu faço com aquele que me ofendeu, me magoou, me traiu? Eu tenho que perdoar.
Não está dizendo para ficar melando a pessoa, está falando para eu perdoar. Se fala para orar pelo inimigo, eu tenho que orar pelo inimigo. Nós somos embaixadores. Eu não estou levando um documento para estabelecer uma guerra, mas sim para trazer paz. Então, logo, eu devo perdoar. A pastora, é difícil, mas eu tenho que fazer isso. É ordem. Se Ele é o teu Senhor, você tem que fazer isso. Eu tenho que amar. Até aqueles que não me caem bem. Até aqueles que não me caem bem. Eu tenho que amar essa pessoa. E algumas pessoas da igreja, é só o joelho, gente. Olha, eu tenho que orar, Senhor, eu vou encontrar fulano, me dê paciência, me dê paz, me ensine a amar essa pessoa. Eu sou normal, gente, eu sou como você. Tá? Então, a gente tem que dobrar o joelho e pedir, Senhor, me ajude a amar. A Bíblia diz o quanto depender de mim, não é quando, o quanto depender de mim. Eu tenho que ter paz com todos. Tem guerras que não compensam, queridos. Tem brigas que não vale a pena. Então, às vezes, a gente tem que engolir sapo mesmo e vomitar diamante. A gente tem que ter palavras floridas para que não machuque mais a pessoa. E, às vezes, já chegou eu não fui o errado da coisa, mas mesmo assim eu quero pedir perdão para que haja paz. Assim é no casamento. O casamento é vivido assim, queridos. Se fala para orar e amar inimigo, quanto mais a pessoa que me aborreceu. A gente aborrece o filho, os pais, e fala para eu amar. É viver o Evangelho. Nós já estamos assentados com Cristo. Nós somos embaixadores. Eu tenho que representar esse país. Que país é? Eu falo, meu Jesus amado, que país é esse que essa pessoa está representando? Totalmente diferente, fala a língua diferente. Veste diferente do país que a gente mora. E tudo mais, que eu estou falando do céu, tá? A gente não devia falar algumas coisas porque não é a nossa linguagem. A minha linguagem é outra. A minha maneira de vestir e de me portar é diferente. E isso chama a diferença, chama a nossa diferença para com as pessoas. É bonito quando a gente viaja, interessante, e aeroporto é uma coisa, uma mistura, né? E a gente não está acostumado, aí vê uma pessoa lá com uma roupa árabe. Não tem jeito, chama atenção. Você olha, fica olhando. Ou com um turbante. Os indianos, né, tem um grupo lá que usa sempre com um pano na cabeça, assim, você olha. Ou ali de um país africano que tem um jeito da roupa. Ou você, pela fisionomia, né, aquilo lá é um chinês. E como que come, como que faz. A gente gosta de comer comida diferente, né? Eu gosto. A comida chinesa, deixa eu experimentar. É só o pato que não. O pato lá, não me cai bem aquele pato lá. Penduradinho assim. Mas comida japonesa, comida italiana, comida árabe, comida albanesa. Já comeu comida albanesa, gente? Eu já. É uma delícia, certo? Shofta. Uma das comidas. Shofta. Como que chama? É um espetinho de carne moída, como que chama? Kafta. Lá é shofta. Mas é kafta. Mesma coisa. Tem um temperinzinho diferente ali. Mas não chama atenção? E quando você come diferente, mas como você come assim? Nossa, vocês tomam banho 3 vezes no dia? Como que é isso aí? Escovar os dentes sempre? Tem que escovar o dente toda hora? As pessoas a gente pega uns estrangeiros que moram aqui no Brasil e eles vão falar, né? Como que é a vida deles e o que eles se surpreenderam aqui no Brasil. E umas coisas assim. E será que a minha vida mostra de onde eu sou? Cidadão do céu? Porque às vezes a gente se surpreende, né? Mas a gente vê um alemão que é de Uganda. Não, mas lá só tem negro. Não, mas eu nasci lá. Por quê? Ou um negro que é alemão. A gente, não pode. Ou vamos dizer assim, a gente tem aqui descendente de japonês, que é brasileiro. Né? As pessoas lá fora falam, mas o Brasil como que é? É uma mistura, não dá para saber. Por isso que o passaporte brasileiro é o mais adulterado. Porque a gente não tem um padrão de físico, né, de rosto. Como é uma miscigenação,
então é fácil colocar a foto. A pessoa não vai questionar, não, mas brasileiro loiro, brasileiro negro, brasileiro japonês, brasileiro árabe. Mas Brasil é misturado tudo. Eu não sou nada, gente, sou brasileiro e tudo mais. O que eu quero dizer para vocês, não sei porque quando, gente, é a nossa identidade. Nós estamos sentados com Cristo Jesus, Ele reina, Ele é Senhor, e nós devemos representar esse reino. E aqui fala também, perdão, voltando aqui. Então, vocês entenderam? Por que nós reinamos com Cristo? Nós já reinamos, mas ainda não na sua totalidade. Cristo já reina, mas ainda não na sua totalidade. Quando Ele vir e voltar para a sua igreja, aí sim, novo céu e nova terra, pronto, está estabelecido o reino. Por isso, no Salmo 110, está sentado à direita de Deus Pai, até que ponha todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. É o texto que nós vamos ver agora. Virá para julgar vivos e mortos, porque Ele é rei, porque Ele é Senhor, porque Ele está sentado à destra de Deus, Ele tem autoridade e tem autoridade para julgar vivos e mortos. Tanto aqueles que vão ressuscitar e quanto aqueles que estão vivos hoje, quando Ele voltar, vamos ser arrebatados, ou também vivos de salvação e mortos por causa dos seus pecados. Vai trabalhar bastante essa questão dessa teologia aí. Abra aí em Apocalipse, capítulo de número 20. Como que Ele vai julgar? Apocalipse, capítulo de número 20. Aqui é o juízo final aqui. A partir do versículo de número 11. Todo mundo foi arrebatado e todo mundo está lá comparecendo diante do tribunal de Cristo. Isso aqui é simbólico, tá? Isso aqui não é literal, porque senão vai ter umas coisas aqui, bem, que a gente tem a eternidade, né? Vai demorar a eternidade. Mas vocês vão compreender o que eu estou querendo dizer. Apocalipse 20, versículo 11. Vi um grande trono branco, e aquele que se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Então, quem que está sentado no trono? Cristo Jesus. Vi também os mortos, grandes e os pequenos. Grandes e pequenos é autoridades e gente que não tem autoridade. Todo tipo de gente, tá? Reis, presidentes, e aquelas pessoas que não são reis, não são presidentes, não têm nenhum cargo de autoridade, mas os pequenos e os grandes, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, e ainda outro livro. Então, no céu que a gente vai ter livro? Não, tem que ter livro, porque na Bíblia está escrito. Gente, vai ter uma tecnologia que não vai precisar desse livro. É que na época que foi escrito, era livro. Se fosse hoje, seria inteligência artificial. Já ia estar lá o computador, sei lá, um nanocomputador e tudo mais que tem aí. Mas na época de João era livro. Então imagina, abrir um livro, aí você tem que pegar o nome. Qual é o seu nome? Né? Pega o nome lá, vai ver o seu nome. Gente, já vai aparecer na tela. Pá! Acho que vai sair no seu olho, vai ter um óculos. Eu vi, né? Tem um óculos, até traduz. Assim, você vai falando com outra pessoa estrangeira, vai aparecendo a legenda embaixo. Olha que maravilha, não precisa mais aprender inglês. Os professores de inglês vão brigar comigo depois, hein? Então, vi, quando está aqui, o livro da vida e outro livro. E o livro da vida foi aberto. Então, livros e o livro da vida. Então, tem um grupo de livros e depois tem o livro da vida. Tá? São duas categorias aí que ele está colocando. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme se achava escrito nos livros. Então, os ímpios foram julgados pelas obras. Olha aqui, ó, tá vendo? Mas eu fui bonzinho. Ah, você foi bonzinho? Deixa eu projetar a sua mente aqui. Isso é coisa minha, tá? Projetar a mente é coisa minha. Mas olha o que você aprontou aqui. Que Jesus não fala? Aquele que olhar com intenção impura para uma mulher já adulterou? Aquele que odiou já adulterou, já matou? Ele está falando que o pecado está aqui dentro. Entende? E ele vai mostrar, mas eu fiz coisa boa. Mas por que você fez coisa boa? Para ganhar alguma coisa lá no céu. Você não fez a coisa boa por ser coisa boa. Você só está fazendo coisa boa para ganhar comigo.
Ah, mas eu fiz tal coisa. Olha, eu ia lá e fazia. Não, você fez, estava sendo sincero. Ser sincero não é correto. Tem que ser correto. Não basta ser sincero. Certo? Ah lá, eu acendi incenso todos os dias para tal entidade lá e adorava aquela entidade. Não, eu sei que você era sincero, mas fez errado. Não mostraram para você? Nunca. Não, mostrou. Uma pessoa pregou para você lá, passou lá na cidade, você estava lá em Puã. Lembra lá em Puã, que passou um grupo lá da igreja? Falou, você era para entrar na sua casa, você não deixou entrar. Era a oportunidade que eu dei a você. Então, as pessoas vão ser condenadas pelas suas obras. As obras nossas são todas más. O Senhor Jesus diz que essas nossas boas obras são como um trapo de imundícia. Sabe o que é trapo de imundícia lá no Antigo Testamento? Era o mods daquela época. Certo? E uma mulher que estava menstruada era considerada impura, tinha que ficar resguardado. E os panos que se usavam, né, tinha que ser queimado, tinha que ser lavado, não sei como que era lá, mas era algo, era isso. Pano de imundícia, pano sujo. As nossas obras diante de Deus, para tentar conquistar a Deus. Ah, pastor, então não tem que fazer isso? Não. É que as pessoas usam essas boas obras para ganhar o céu. E isso são trapos de imundícia. Mas eu sou salvo e faço boas obras porque eu sou salvo, não porque eu vou alcançar a salvação. Essas obras são aceitas diante de Deus. Eu não vou fazer o bem para ganhar alguma coisa, eu vou fazer o bem porque Cristo me pede para fazer esse bem. Continua o texto. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Essa é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Os ímpios são jogados no lago de fogo por causa das suas obras. Os justos, porque foram encontrados no livro da vida, não por causa das suas obras. Eu não sou salvo pelas obras, mas pela obra de Cristo, pelo amor de Cristo, pela graça de Cristo, pelos méritos de Cristo. Então, se fosse julgar pelas obras, eu estaria condenado. Mas Cristo fez a obra no meu lugar, por isso eu sou salvo. Por isso Ele colocou o meu nome no livro da vida. E já pensou se tivesse o nome no livro da vida? Errorex, agora perdi a salvação. Ah, agora eu ganho de novo. Não. A vida é eterna. Deus não deu o seu Filho para morrer por nós, para que eu tenha a vida eterna. Se a vida é eterna, ela não acaba. Ou é eterna, então você perdeu a vida eterna, então tem que voltar a zerar. Não, é eterna. Porque a obra é de Cristo. Olha que privilégio, meus irmãos. Por isso nós temos que ser embaixadores. Por isso eu tenho que dizer às pessoas, eu não sei quem é salvo aí nesse mundo, mas Deus falou que de todos os povos, tribos, línguas e raças, como nós lemos no capítulo 7 de Apocalipse, vão estar no dia do Senhor adorando Ele. Logo eu sei que tem gente lá numa tribo que vai ser salvo, porque Deus vai mandar alguém para pregar lá, ele vai ouvir do Evangelho do Senhor Jesus. Deus vai fazer alguma coisa, ninguém é salvo sem Jesus. Ah, mas o índio é tão bonzinho. Não existe índio bonzinho. O índio é pecador como eu, como você. E Deus se revela a ele também. E só que em vez de eles adorar o Criador, eles adoram a criatura, adoram uma árvore, adoram um animal. Mas Deus se revela. Então nós temos que entender aqui que todos vão ser julgados. Virá para julgar vivos e mortos, justos e ímpios. Vamos ser julgados diante do Senhor. Todos nós vamos comparecer diante do Senhor. Só que, mas eu já sou salvo, para que tem que ter um julgamento? É só uma declaração, certo? É só dizer, filho, você está tranquilo, pode ir para o novo céu e nova terra. Lembrando mais uma vez, nós não vamos morar no céu. Nós vamos para o céu aguardar novo céu e nova terra. Os ímpios vão para o inferno, mas eles não vão morar no inferno. O texto que diz aqui? Que o inferno e a morte foram lançados no lago que arde com fogo e enxofre. Jesus nunca falou inferno eterno. Se você pegar o texto bíblico, nunca ele fala inferno eterno, ele fala fogo eterno. Os ímpios estão numa prisão preventiva.
Ó, vocês vão ficar aqui no inferno até o dia do julgamento. Mas já estou julgado. Mas a pessoa não matou? Não é assim no direito? A pessoa matou, mas ela fica presa preventivamente até o julgamento? É isso que vai acontecer. Aí Deus vai dar razão. Olha, por que você está sendo condenado? Por causa das suas obras. Eu digo, a pessoa vai para o inferno porque ela quer. Porque ela pratica essas más obras, não é nem boas obras. Pelas suas obras, certo? E nós vamos para o céu, não porque eu faço boas obras, mas porque Cristo fez a obra no meu lugar. Senhor Edmilson. Não, não é aqui. A Igreja Católica não. Eu falo os adventistas. Os adventistas dizem que não tem o inferno. Mas o inferno vai ser extinto. E realmente vai ser extinto. E as pessoas que estão no inferno não vão existir mais. Então não é eterno. É bonito isso, gente. Tadinho das pessoas, né? Ficar eternamente sofrendo no inferno. Aí você fica pensando, nossa, para que ficar tanto tempo assim? Gente, por mim, eu faria diferente. Só que a Bíblia, eu não vou no meu sentimento, eu vou no que a Escritura diz. A Bíblia diz fogo eterno, sofrer eterno, ranger de dente. Eu podia achar que eu sou melhor que Deus e falar, Deus, eu não quero esse inferno. E eu até, não vamos ter inferno, vamos ter um castiguinho. Por isso, gente, a gente não tem que estar fiado nas nossas emoções, mas na palavra de Deus. E saiba que Deus faz o melhor. E Ele vai mostrar o porquê faz o melhor. Ainda que a gente não entenda. Tá? O da Igreja Católica é de outros textos. Um texto lá de 1 Coríntios, dizem que uns vão ser salvos, ainda que as obras que vocês vão fazer é ouro, prata e pedras preciosas. Vai ser provado pelo fogo. E outros, palha, madeira e mais alguma coisa lá. Ouro, provado pelo fogo, vai ser purificado mais ainda. Agora, a palha não sobra nada. Então, eles dizem que, como vai ser provado pelo fogo, as pessoas vão ser salvas, mas ainda que vai chegar no céu chamuscado, saindo fumaça da roupa, vai ter uns anjinhos com extintor. Porque uns foi tão difícil que passou assim. Lembra na escola que a gente passava bem raspando? A gente fala, passou raspando. Eu lembro uma vez que eu passei raspando. Olha, a diretora até me chamou na sala lá, na última prova, falou, ó, sabe que foi grave falando. Eu falei, pronto, reprovei de novo. Já tinha reprovado 2 vezes. Pecador miserável. 2ª e 3ª série. Agora 8ª série. O que vai ser da minha vida? Aí ela falou. Maria Cristina, não lembro o nome dela. E ela falou, mas você passou. Gente, eu saí dali, mas pulando. Eu ia participar da formatura. Foi lá no Sarandi. Lembra o Sarandi? Posto lá, quem é de Limeira? Foi lá. O Jurandir Paixão era o prefeito, falou, deu um ônibus para nós irmos para viajar, né? Só que deu o ônibus, mas até hoje não apareceu o ônibus. Mas ele falou lá na formatura, e tudo, maravilha. Mas eu passei raspando. Gente, se for por mim, eu passo raspando até no céu. Graças ao Espírito Santo que habita em mim e me capacita a chegar bem no céu. Não pelos meus méritos, mas para os méritos de Jesus. Jesus vai julgar vivos e mortos. Todos nós vamos ser julgados. Só que uns para a vida eterna, outros para a condenação eterna. Livros e livros, cada um vai ver lá o nome e as obras de cada um. Eu brinco, né, que vai ter isso não existe, tá, gente? Vai ter lá, vai projetar a nossa vida, imagina. Vai projetar a sua vida, a vida do Hitler. Vai passar. Hitler fez coisas boas? Fez coisas boas. Ele, quando jovem, ajudou a velhinha a atravessar a rua. Ele ajudou uma outra pessoa numa instituição ali. Tem coisas boas que ele fez. E ele até ficou orgulhoso. Os pais dele ficaram, nossa, meu filho, não sabia que você tinha feito uma coisa dessa. Agora nós vamos colocar as coisas ruins. Pá! Tem como salvar? Não tem jeito. Suas obras mostram isso daí. Condenado. Aí lá vai o pastor Newton. Vai projetar a minha vida para todo mundo. Vai projetar as coisas boas. Nossa, Dona Nive vai ficar assim, meu filhinho amado.
A Bilu fala, nunca pensei, mas você fez isso por mim, eu nem fiquei sabendo. Está vendo como eu podia olhar para ela, está vendo como eu dei a vida e tudo mais. E assim, a igreja fala, nossa, o pastor Newton fez isso e ninguém ficou sabendo. Quem diria, hein? Aquele palmeirense ainda assim, tinha esperança. E agora as coisas ruins. Quando projeta na tela, está vermelho. Porque o sangue de Jesus me limpa de todo pecado. Não tem nenhuma condenação. Eu estou lavado pelo sangue de Jesus. Porque Cristo, Ele morreu no meu lugar. Isso é evangelho. E é a graça de Deus. Não tem condenação. E ainda, lá em 1 João 3, vai dizer, e ainda que o teu coração te acuse, Deus é maior que o teu coração. Porque muitas vezes o coração fica me acusando. Você tem que confessar de novo esse pecado aí, hein? Você tem que acertar aí. Ó, lembra lá atrás, 3 anos atrás, vem na mente. O diabo fica querendo acusar a gente. E Jesus fala, e Deus é maior que o teu coração. Porque já sabia. Eu estou lavado pelo sangue de Jesus. Cada um de nós aqui, queridos. Se você foi salvo por Cristo Jesus, não tem condenação. Glória a Deus por isso. Por isso, cada um vai ser julgado segundo as suas obras. Jesus tem autoridade. Por isso, Ele virá para julgar vivos e mortos. O Espírito Santo, comparando aos artigos anteriores e posteriores, só fala, creio no Espírito Santo. Não fala nem creio no Espírito Santo. E no Espírito Santo. E especialmente ao número de artigos sobre Jesus Cristo, a confissão creio no Espírito Santo, em primeiro momento, aparece bastante simplista. Entretanto, é possível que na simplicidade esteja enraizada uma profunda concepção teológica, que eles sabiam que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho, Jesus Cristo. E aí tem os textos, aí na revista tem os textos que vão dizer sobre isso. A terceira pessoa da Trindade não pode ser entendida a parte da primeira e da segunda. Com o avançar da história, os credos cristãos postularam que o Espírito Santo é eternamente procedente do Pai e do Filho, como o próprio Senhor Jesus explicou aos seus discípulos ao prometer estar para sempre com eles. E lhes enviar um Consolador que testemunharia ao seu respeito. Olha os textos aqui, ó. Jesus falando, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco o Espírito da verdade. Então, Jesus vai rogar ao Pai para enviar o Espírito Santo. Aí, em João 14, 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. João 16, 7. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Está vendo que o Pai, Ele roga ao Pai para enviar, e Ele também envia. Por isso que a gente fala que o Espírito Santo é procedente do Pai e do Espírito, de Cristo, da primeira e da segunda pessoa da Trindade. Eles não tinham esse problema com o Espírito Santo. O grande problema era com a cristologia, que tinha heresias, que nós vamos ver daqui a pouco aqui, por isso eles tinham que trabalhar bem essa questão da cristologia. A igreja, o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios e apresentou 4 características da igreja. A igreja é santa, não porque eu sou santo, mas porque Deus é santo. E Ele santifica a sua igreja. A igreja é una, não porque tem um nome só de igreja, não. Nós somos a igreja é una porque crê na mesma coisa. Tem um só Deus, um só batismo, uma só fé. É nisso, por isso que a igreja é unida, não pela placa, mas por aquilo que Deus é em nós. Ela é apostólica não por causa de uma pessoa, mas por causa do ensino, o ensino dos apóstolos. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, Atos 2,42. E ela é católica no sentido de que ela não é só aqui, ela é universal. O problema é que apareceu uma igreja universal, aí fica difícil a gente falar, creio na Santa Igreja Católica, creio porque as pessoas podem confundir que é católico romano, ou creio na Santa Igreja Universal, que é a Igreja Universal do Reino de Deus.
A igreja é universal porque ela é de todos os tempos, dos crentes que já morreram, dos que a gente chama de igreja triunfante, da igreja que é hoje a igreja militante, e dos que vão crer ainda. E em todos os lugares, essa hora, em vários lugares desse mundo, certo? Ou nesse dia, em vários lugares desse mundo, a igreja do Senhor Jesus, não a placa, estará adorando Ele em toda essa parte. Por isso que ela é católica, não porque ela está em um lugar, mas porque ela é do Senhor Jesus. A igreja do Senhor Jesus não tem placa, tá? Ainda que a igreja católica diz, só há salvação, isso o padre Paulo Ricardo, teólogo da igreja católica, no catecismo da igreja católica vai dizer, só há salvação na igreja católica apostólica romana. Não há salvação fora da igreja católica apostólica romana. Nós não cremos assim. Só há salvação em Cristo Jesus, independente da placa da sua igreja. É nisso que nós cremos, e é nessa igreja. Dessas, o credo destacou a catolicidade da igreja, apontando que na igreja não há judeu ou gentio, mas que todos são um em Cristo. Assim, a igreja é a expressão máxima de comunhão entre os que foram salvos e santificados pela obra de Cristo. Creio no perdão dos pecados, que a gente tratou agora há pouco. O perdão, a remissão dos pecados, é a razão da utilização do credo por parte daquele que no segundo século era batizado. Ele estava sendo batizado porque cria que Deus o perdoou dos seus pecados, morreu na cruz para o salvar. Todo aquele que confessa essa crença, crê que foi justificado de seus pecados, pois esse é o sentido atrelado ao perdão de Deus. Pela sua livre graça, o soberano Criador dos céus e da terra, mediante a obra do Senhor Jesus Cristo, imputando ao crente a justiça de Cristo Jesus. Olha só, Deus arranca o nosso pecado e deposita na nossa vida a justiça dele. Então, nós somos justificados porque ele, além de perdoar a nossa dívida, ele deposita riqueza no nosso coração. Por isso eu sou justificado, eu sou justo. Deus me vê como justo, apesar de ser um pecador miserável. Eu sempre digo que Deus nos vê pelas lentes, tem o óculos, pelas lentes do sangue de Jesus. Se Deus, ficção aqui, tá? Tirasse as lentes do sangue de Jesus, ia nos ver um monstro, pecadores, gente que não tem salvação. Mesmo nós hoje aqui, mas como ele sempre está com as lentes, com o sangue de Jesus, sempre me vê limpo, purificado, santo. Lavado pelo sangue de Jesus. Ele nos vê como igreja, sem mancha, sem ruga, sem nenhum defeito. Mas quantos defeitos tem a nossa igreja? As igrejas nesse mundo, quantos defeitos têm? Que Deus tenha misericórdia de nós. Creio na ressurreição, mostra a nossa fé. Como tinha a heresia do gnosticismo, e se eles ali, Jesus foi sepultado, mas também ele ressuscitou e a nossa vida não termina, a gente continua. Eu creio numa vida eterna. E os ateus também que tem por aí, que não creem, nós quando confessamos, creio na ressurreição do corpo, não do espírito. Você vê que ele fala ressurreição do corpo? Porque os gnósticos criam que o espírito ia ficar vagando por aí. Mas nós não somos espírito. Nós somos completos, temos corpo também. Deus nos fez com corpo e espírito. Ele não fez só... Por isso que quando a gente morre, o espírito vai para Deus, aguardando a volta de Cristo, onde o nosso corpo vai ressuscitar. Aí as perguntas, pode cremar? Pode cremar, gente. Não tem problema que Cristo vai ressuscitar esse corpo, mesmo cremado. Cristãos, irmãos, nós não foram cremados. Foram comidos por crocodilos, leões, por feras. E esses daí vão ressuscitar também, e eu também vou ressuscitar. Se você tem algum problema com cremação, não creme. Se você tem algum problema com... não tem problema em ser sepultado, sepulte, sem problema algum. Aí, mas fica fazendo teologia de que nem a Bíblia trata sobre isso. E as pessoas perguntam, pastor, pode ser cremado? O pastor Ari, da nossa igreja, foi cremado. E aí deve ter colocado o desejo de colocar as cinzas em algum lugar e tudo mais.
ou deixou para as filhas fazer isso, ou outros, né, que eu conheço famílias que guardam ainda as cinzas da pessoa que faleceu, o filho que faleceu. Cada um tem o seu jeito aí. O que é importante é que Cristo vem e o nosso corpo vai ser ressuscitado, porque nós somos corpo que tem espírito também. E no novo céu e nova terra vamos ter corpo, vamos reconhecer. Vou conhecer Bilu, vou conhecer Paulo, vou conhecer Moisés, vou conhecer. Só que um corpo melhor, né? Não é essa carcaça aqui, mas bem melhorzinho do que a gente tem hoje. A esperança. E creio na vida eterna. A ressurreição do corpo, entretanto, não é exclusiva dos crentes. Os ímpios também têm morte eterna. Morte eterna. No último dia, quando o Senhor Jesus Cristo vier dos céus para julgar os vivos e os mortos, Ele ressuscitará fisicamente todos que morreram, transformando fisicamente os que estiverem vivos na sua vinda. Tanto os ímpios vão ser ressuscitados, o corpo dos ímpios vão ser ressuscitados. Não só o nosso corpo, não. Todos vão comparecer diante do tribunal de Deus com corpo. Vamos ter corpo, tá? Entretanto, haverá uma clara diferença entre os dois grupos, como a gente leu, né? Uns para o lago de fogo e enxofre e outros para a vida eterna. O credo apostólico sumariza as verdades centrais da fé cristã como um desenvolvimento de fórmulas credais sucintas, porém comprometidas com a verdade de Cristo, tornando-se elemento essencial para a identidade e a missão do cristão. É nisso que eu creio, é nessas questões que eu compreendo para viver a minha fé diante do Senhor. Então, eram resumos que as pessoas tinham para falar se cria na mesma coisa que eu creio, na igreja. Porque muitos não tinham a literatura, então se memorizava o credo como uma profissão de fé quando ia ser batizado, ou se fosse admitido em alguma igreja. Imagina, saía de um país, ia para outro e encontrava uma igreja. E o que você crê? Aí ele falava o credo apostólico. Havia outros credos, a gente vai ver semana que vem um outro credo, mas parecido com esse. Esse é a base de todos os outros credos, naquilo que a gente crê. Certo? Por que a gente está estudando essas coisas? Para compreender a minha fé, compreendendo a minha fé, para que eu viva de acordo com a vontade do Senhor. Eu sei que o Senhor reina e pede para eu também, junto com Ele, reinar nesse mundo, testemunhando da graça dEle através da minha vida como embaixador de Cristo. A gente aprende aqui que nós temos perdão dos nossos pecados. A gente aprende aqui que um dia Deus vai ressuscitar no nosso corpo. Vamos ter corpo perfeito. Vamos morar para sempre com o Senhor. E por isso eu descanso na palavra do Senhor. Eu descanso no que a palavra diz sobre a minha vida futura. Amém? Vamos colocar em pé e vamos recitar o credo. Está escrito aí na tela. E depois a gente ora. Vamos juntos? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Amém? Tem um presbítero aqui? O João está aí, não está? Cabral, você podia orar para a gente encerrar e que a gente possa ir, conseguir terminar na hora, né? Para você desfrutar do Dia dos Pais aí. Oremos. Pai, obrigado por essa manhã. Obrigado, Deus, pela Tua palavra que é viva, que é rica e que é eficaz, ó Deus. Eu te peço, Deus, que nessa manhã o Senhor aplique a Tua palavra ao nosso coração.
que saiamos daqui, ó Pai, transformados pelo Teu Santo Espírito, e que a nossa vida, ó Deus, influencie pessoas, não apenas aqui nessa igreja, mas na cidade, no local em que a gente mora também. Nos ajuda, Deus, a sermos pessoas melhores, fiéis a Ti, ó Deus, e que possamos, ó Deus, a cada dia mais proclamar o bom perfume de Cristo para as pessoas que nós encontramos no nosso dia a dia. Fica conosco, Deus, durante esse dia especial, Dia dos Pais, ó Deus. Peço, Deus, que o Senhor continue a abençoar os pais, as famílias, ó Deus, e que os pais, ó Deus, continuem também a ensinar seus filhos nos Teus santos e retos caminhos. Fica conosco, Deus, e leva-nos, ó Deus, em paz para nossas casas. Em nome de Jesus é que eu te oro e te agradeço. Amém. Estamos encerrados, queridos. Cumprimente a pessoa perto de você, declara a paz do Senhor.